Salve rapaziada, Elias novamente, mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo sobre CLT, sobre trabalho, sobre isso. Bom, muita gente não sabe o que é uma CLT, isso é uma CLT, talvez você nunca tenha trabalhado com isso, talvez você vá trabalhar com isso, enfim, não tô aqui pra conversar sobre isso. Tô aqui pra desmitificar, ou então contrapor a ideia de que muita gente usa pra defender, sobre a CLT é muito boa porque ela te dá benefícios, ela te protege do patrão malvadão, e ela faz esse tipo de coisa. Que na verdade não é bem assim. Vamos começar que não existe almoço grátis, então não existe benefício na CLT. Ou reais benefícios, não existem. A CLT é um contrato de trabalho, no modelo CLT, então existe o modelo CLT, ele é um contrato de trabalho. Você tem PJ entre empresas, que são contratos entre empresas, prestadores de serviços, enfim. A CLT é, no mais, um contrato de trabalho. Perfeito. Dito isso, os benefícios que você tem na CLT, na verdade, eles saem do seu bolso, do seu salário. Você pode depois ver a folha do seu salário. Muito provavelmente você vai ver os descontos lá, de vale transporte, de vale alimentação, entre outros. FGTS, 13º, essas coisas todas estão lá. Ou seja, são descontos. Você está pagando por isso. É que nem a galera que diz que, o SUS é de graça. Não, o SUS não é de graça, você paga com o seu imposto. Meio óbvio isso, mas tem gente que ainda fala que o SUS é de graça. Então a gente tem que... talvez seja por isso que algumas coisas como um shampoo tem instruções. Enfim, não vou querer me alongar nisso, mas dando continuidade, vamos lá então. Já que uma vez que os benefícios não são benefícios, vamos tirar da CLT do jogo. Simples. Não? Não é simples, eu sei. Mas, por que não é simples? Porque alguém vai dizer, tá, mas veja bem, o empregado e o empregador, eles não estão em simetria de poderes, eles estão assimétricos. O empregador tem muito mais poder. Então, se você retira a CLT, ou seja, retira o Estado como seu papaizinho te protegendo, o empregador vai te dar condições subhumanas, ele vai contratar criança, gente em condição que não deveria, em fábrica, a gente vai voltar para a Revolução Industrial, meu Deus. Não é verdade, isso não é verdade. A gente vai ter 12 horas, 13 horas de trabalho por dia. Não, calma, não é assim. Primeiro porque a produtividade aumentou drasticamente, então não são necessárias 16 horas de trabalho contínua para produzir o que se produzia, sabe? É por isso que a gente evoluiu, por isso que geralmente são 8 horas. E a evolução maior disso, ou seja, um setor mais industrializado, ele vai produzir melhor, ele vai, entendeu? Tecnologia, industrialização, isso faz com que você produza mais e trabalhe menos. Em outros países você tem escalas menores, esse tipo de coisa. No Brasil a gente não tem porque, produtividade, já chega a comentar sobre isso. Só que a CLT, ela não baixou na canetada as horas de trabalho. As horas de trabalho, elas diminuíram na Revolução Industrial porque a gente começou a produzir. Só que se a galera não trabalhasse de fato aquelas horas naquele período, pelo menos, realmente não tinha o que fazer. Precisou ter a evolução tecnológica para que a gente reduzisse as horas de trabalho. Então não ia acontecer isso. Mas outra coisa que se diz também é que, além das atribuições técnicas, tipo, trabalho, quantas horas, as condições, tem também a questão de, tipo assim, de salário. Então se a empresa vai te dar as condições normais de trabalho, a questão de salário não vai melhorar, porque ela não vai ter mais a obrigatoriedade de te pagar direitos. Só que, cara, vamos lá, é complicado. Lembra que eu falei que os benefícios não existem? Benefícios não existem. O vale de alimentação, tudo sai do seu salário, certo? Se a empresa, ela embolsa isso para ela, ou seja, ela toma para si o que seria seu, seu salário, você entende que com a abertura de mercado vai ter mais empresa? É muito simples. Veja bem, antes a gente tinha 2 empresas em um setor. As 2 pagavam a mesma coisa, relativamente ali, pá. Foi retirada a CLT, foi retirada algumas obrigatoriedades, agora tá mais livre, tá mais acordo entre empregado e empregador. E as 2 empresas, elas não mudaram o jeito de trabalhar, elas continuam pagando a mesma coisa. Tudo bem. Tem gente que vai precisar trabalhar, vão continuar recebendo ali sem os tais benefícios. Só que aí, com o mercado aberto, outras 2 empresas olharam e falaram, opa, que interessante, o mercado abriu, vamos ver como é que é? Aí elas chegaram. Como que essas 2 empresas vão conseguir os funcionários dessas 2 aqui, das 2 primeiras? Como? Se você tem 2 empresas e aí você tem 2 empresas. Como que uma empresa consegue o funcionário da outra? Condições de trabalho, salário, benefícios. Ou seja, se você tanto quer um vale alimentação, tanto quer um vale transporte, a outra empresa ela vai te dar, desde que você trabalhe para ela. É simples. Desde que ela, ou então, em vez de te pagar 1.000, ela vai te pagar 2.000. O salário aumentou. É a mesma função em outra empresa. Vai te pagar mais, porque ela precisa do seu trabalho. Porque aumentando a concorrência, a mão de obra é valorizada. É por isso que alguém que trabalha com programação é valorizado pra caramba. Você tá entendendo? Porque a produtividade de um cara desses, ou a mão de obra de um cara desses, por exemplo, ela é mais escassa. Isso torna ela mais valiosa. Por quê? Porque tem muita competição no mercado de tecnologia. Todo mundo hoje em dia precisa de um programador, de empresas de maior porte, no caso, Então você vai precisar que essas pessoas sejam bem remuneradas, para elas continuarem na sua empresa. Você tá entendendo? Opa, eu vim interromper o vídeo rapidinho. Já deixou seu like, já se inscreveu, já comentou, compartilhou? Na descrição do vídeo tem links para equipamentos que eu utilizo.
links de afiliado. Então eu ganho uma comissão, mas você vai pagar o mesmo valor. Não é um valor maior. É só uma maneira de me ajudar. Agora volte com o vídeo. É diferente, por exemplo, para você que trabalha em supermercado, ou exemplo na que eu dei telemarketing, ou esses ramos assim, por que o salário é extremamente baixo? Porque a mão de obra é extremamente simples. É muito simples você contratar gente para essas vagas. A concorrência também não é muito grande. Não tem por que aumentar o salário. Você está entendendo? Não, é grandes problemas. Mas beleza. A gente tem um outro problema muito grande. É que o Estado, ele é um parasita, como eu já disse. No olhar libertário, né? Ele é um parasita. E, dado esse fato, né? Com essa visão em mente, esse parasita, ele induz você a uma certa proteção. Veja bem. O papai Estado, ele te protege. Porque assim, você não tem a capacidade cognitiva de cuidar do seu próprio dinheiro. É por isso que tem FGTS e férias. É por isso que tem 13º. Porque você, indivíduo, cidadão, não tem a capacidade cognitiva de cuidar do seu próprio dinheiro. É basicamente isso que eu dito pra você. E quando você concorda com essas coisas, né, no sentido de defender, não digo no sentido de aceitar que existe e trabalhar com o que tem, mas eu digo de defender com unhas e dentes isso, você está dizendo basicamente, sim, realmente, eu não sei cuidar do meu dinheiro. É por isso que eu preciso de dinheiro que só vale para mercado. É por isso que eu preciso de um dinheiro que só vale para pegar ônibus. Porque eu não tenho a capacidade cognitiva de cuidar do meu dinheiro. Você tá entendendo? Essa é a ideia. E esse dinheiro que o Estado pega de você, o FGTS, 13º, enfim, ele é o seu dinheiro. Você deveria recebê-lo, no caso, no mês ali, mas você não recebe. Você empresta esse dinheiro pro Estado, né? E, obrigatoriamente, claro, segundo a lei, dentro da lei, tudo isso é dentro da lei e a gente obedece, óbvio. Mas a minha crítica é justamente a isso, né? É esse modelo. Dado esse fato de que você empresta seu dinheiro, você vai receber esse dinheiro a juros zero. O problema do juros zero é que, na prática, tem inflação. A inflação vai destruir o seu dinheiro. Então, o dinheiro que você dá pro Estado todo mês para receber no final do ano, não vai valer a mesma coisa. Ele já não vai valer de um dia pro outro, às vezes, né? Mas assim, do mês 1 de janeiro, né, até dezembro, ele desvalorizou pra caramba. Não é o mesmo dinheiro. Mas é o que o Estado disse pra você, que você recebeu o mesmo dinheiro. E aí só como se você estivesse ganhando um salário a mais. Mas não é bem assim. Você sabe disso. E aí, você tem muitos pontos. Você tem a questão de que você custa o dobro para uma empresa. Sim, você custa o dobro, por conta de todos esses benefícios, essas coisas que eu citei. Dado o fato de que você custa o dobro, não é qualquer empresa que abre no Brasil, não é fácil abrir no Brasil. As grandes empresas não são muitas, no sentido de os mercados que poderiam ser amplamente maiores, eles não são tão gigantes, pura e simplesmente de que não é fácil só contratar, tem que lidar com um monte de coisa. E, enfim, tem todos esses pontos. Como que a CLT é tão legal? Como que a galera defende tanto a CLT? Por conta disso. É uma visão, um efeito quase que manada. Porque se parar pra pensar, realmente, olha só, eu não disse nenhum absurdo. Os seus benefícios, eles saem do seu salário. Concorrência aumenta o valor da mão de obra. O valor da mão de obra aumentado, você ganha mais. Não é nenhum absurdo. FGTS, 13º, e qualquer coisa desse tipo, é de fato o Estado pegando o seu dinheiro e te devolvendo depois. E esse dinheiro ele vai usar para custear, naquele momento, salários de cargos públicos, benefícios para muitas vezes nem mesmo você. Aí reais benefícios, né? Porque benefício não é, na verdade, para pessoa, assim, não é benefício porque você vai pagar de qualquer maneira com imposto, mas ele vai pegar esse dinheiro, vai gastar com alguma coisa para pagar a aposentadoria de alguém, vai gastar para puxar alguma obra, vai gastar para alguma coisa. E no futuro ele vai pegar o dinheiro de outra pessoa naquele mês e vai lhe pagar. É basicamente isso. Então, como que a CLT é tão boa? Não, a CLT não é tão boa assim. É porque a gente é crescido acostumado de que a CLT é o único caminho. Tipo assim, você tem CLT ou então você vira empresário. Abre um PJ, começa a crescer ali, depois abre um CNPJ, né? Eu tô dividindo esses dois aqui, que é a mesma coisa na verdade, mas que o PJ ele é o mais pequenininho, né? O MEI ali e tal. Vai crescendo, vai abrindo sua empresa, vai subindo na vida. Você tá entendendo? Cara, é foda. E quando você percebe que realmente não são benefícios, você fica tipo, caralho. Mas é o que eu disse. Cara, não existe almoço grátis. Essa ideia de que existe algum benefício, que existe algo que vem do nada, não existe. É falácia, sabe? É por isso que isso entra muito em contraposto com a escala 6x1. É a mesma discussão. Muita gente defende porque está acostumado com que o Estado tome esse papel de superprotetor. Só que o Estado nada produz. O Estado nada produzindo, ele não deixa de ser um parasita. Ele é um parasita que ele conseguiu induzir o corpo, no caso da população, a acreditar, boa parte da população na verdade, né, que o que ela ganha é um benefício, sendo que é fruto do próprio trabalho. E que, se não fosse por ele, o Estado, você seria uma vítima da Revolução Industrial em pleno 2026. Isso é bizarro. E eu não estou apontando no dedo para uma pessoa específica de governo, porque não é uma pessoa específica, é um modelo de Estado. Né? A gente pode dizer um modelo de estrutura que funciona. Acho que é a melhor maneira de descrever. Então,
como mudar isso? Cara, sinceramente, eu falei tudo isso, mas a verdade é que eu não vejo mudanças consideráveis em tão pouco tempo. Nem muito tempo. Isso é triste, isso é de fato triste, tá? Isso é realmente triste. Não quer dizer, detalhe, isso aqui não quer dizer que você não consiga crescer na CLT, não consiga ganhar dinheiro. Não é esse o ponto. Essa não é nem a discussão do vídeo. A única questão é trazer para vocês que não existem benefícios, não existe um almoço grátis, e tal como o fim da escala 6x1, a CLT e os benefícios da CLT nada mais são que uma doce ilusão, tá entendendo? E é complicado, tá certo? É bem complicado. Mas, enfim, acho que por esse vídeo é só. Se você gostou, se inscreve, deixa seu like, comenta. Mesmo que seja discordando, eu gosto muito de comentários, de ler comentários, enfim. Mesmo que esteja discordando. Compartilha também o vídeo, isso ajuda muito. Na descrição do vídeo tem links para os equipamentos que eu utilizo. São links de afiliados, eu ganho uma comissão, mas é o mesmo valor para você. Então, enfim, é uma maneira de me ajudar também. Eu sou muito grato pela sua atenção. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou!